tema hoje é a energia dos pretos velhos. E quem me conhece sabe, tô com minha blusinha branca, mas não pra me retratar. Mas assim, quem tá aqui há mais tempo sabe que eu tenho várias histórias com os pretos velhos. E aí eu já começo falando que eu não vou trazer uma abordagem religiosa. Eu não sou umbandista, eu não sou candomblessista, apesar do candomblé mesmo não cultuar entidades, né? São os falangeiros, né? Mas de qualquer forma, muitos barracões ainda cultuam, né? Não cultuam, mas trabalham com as entidades, incluindo pretos velhos. Esses mais antigos que não tem uma separação, não segue ali, a religião específica, tal, os mais antigos misturam tudo, né? O que eu acho top. Mas sempre respeitando, né, a linha daqueles que são a religião mais pura e tal. Gente, essa live vai ser muito especial, porque eu vou abrir para vocês aqui no meio assim da live uma história muito importante. Eu acho que eu já contei para alguns aqui. Se vocês já sabem, me desculpa, eu vou repetir, porque eu não gosto de falar ela muito, que é muito pessoal. Mas eu não poderia deixar de falar isso, até para vocês entenderem a minha conexão com essa falange. E o quanto eu me sinto à vontade sim para falar deles, mesmo que muitas pessoas não concordem, porque eu não sou da religião e tal. Eu me sinto muito à vontade para falar dessa falange, porque eu tenho muita conexão. E eu sei que nenhuma entidade, mas aí eu falo deles porque eu já ouvi da boca deles, eles não têm ligação com nenhuma religião. Eles trabalham onde eles são bem recebidos e onde eles têm liberdade e espaço para trabalhar. Infelizmente, hoje a gente tem poucos locais que têm essa abertura e liberdade para essas entidades trabalhar. Então, hoje eles têm uma ligação muito forte com a Umbanda e alguns, como eu falei, alguns terreiros de Candomblé, Jurema, etc. Mas, no astral, eles trabalham. Ponto. Então, até deixei aqui um roteiro para não deixar passar nada, porque é um tema muito sensível para mim, muito legal, que eu gosto muito de falar disso. E eu não queria deixar de falar nada importante. Eu queria começar a falar da egrégora desses pretos velhos. Inclusive, eu tô lendo um livro que se chama Relatos de um Preto Velho, a história da vida do pai Barnabé, do Carlos Casimiro. É muito bom esse livro, você não consegue parar de ler. Então, já tô aqui no começo indicando para quem não conseguir ficar até o final e quiser entender um pouco sobre como que a maioria, né, vou deixar aqui claro, não são todos, mas a maioria dos espíritos que trabalham na falange dos pretos velhos, eles são espíritos dos escravizados ou descendentes, e ali conta a história de dois pretos velhos que estiveram juntos aqui na carne na época da escravidão aqui no Brasil, e ele conta a parte que eles estiveram aqui encarnados. É muito interessante. E aí a gente entende um pouco o porquê da energia deles. Então, essa egrégora, ela sumariamente, então, são pretos e pretas velhos, tá? São os dois. E essa egrégora, ela sumariamente trabalha com a energia, gente, com várias energias, com várias frentes. Mas, então, eles vieram, né? A maior parte ali são espíritos que na última encarnação estiveram na época da escravidão, na última encarnação, mas antes pode ter vivido várias coisas como todos nós. Nós podemos ter sido, né, também esses seres que estiveram na escravidão, eram muitos, né, gente? Quem garante que não? Muitos de nós estivemos também ali, mas eles sim, e foi a última encarnação deles até o momento. Ah, eles voltam a reencarnar? A maioria não precisa, mas nada impediria eles de virem como missionários, não mais como devedores, né? Como coisas a se desenvolver ainda aqui no planeta, não, seriam mais missionários. Nos terreiros, geralmente, as falanges dos pretos velhos são as falanges mais evoluídas. Então, quando tem trabalhos onde precisa elevar muito a energia da casa, ou trabalhos muito importantes, assim, não que os outros não sejam importantes, mas é uma energia de sabedoria, né? Os pretos velhos e pretas velhas são muito conhecidos como os mais sábios de todas as falanges. Geralmente, os pais da casa, geralmente são, também é bem, não geralmente, mas é bem comum que sejam pretos velhos, as entidades de cabeça, sabe? As entidades de entrada ali, porque eles são muito sábios. Então, são seres que tiveram muitas encarnações, que desenvolveram muitas habilidades, inclusive as mais difíceis, que são as habilidades emocionais. Né? Então, quando a gente fala de um Exu, de uma Pombogira, a Pombogira trabalha muito com emocional, mas é um emocional mais ligado com relacionamentos.
né? Então, as relações, não só amorosas, mas relações no geral, são todos incríveis, gente. Tanto que falam que os Exus são os primeiros falangeiros, né? Assim, depois dos orixás. Só que quando a gente fala do espírito, não da falange em si, mas do espírito que está trabalhando ali, dos espíritos daquela falange, geralmente os mais experientes são os pretos velhos e pretas velhas, porque eles dominam muita coisa. Eles dominam muitos caminhos de conhecimento. Então, eles podem trabalhar com muitas energias. Eu já vi em projeção astral extremamente consciente, inclusive eu contei essa história no último encontro do Clube do Livro. Um preto velho muito brabo. Brabo, assim, ó, me deu um puxão de orelha que eu nunca mais fiz o que eu tava fazendo ali fora do corpo. Então, eles podem, e eles fazem isso quando necessário, eles conseguem caminhar por muitos locais diferentes. Eu não tô falando um local físico, um espaço. Energias, eles conseguem abordar diversas energias por conta da sabedoria, né? Mas o que é mais conhecido é essa parte mais emocional e cura. Cura física, cura espiritual e cura emocional. Os pretos velhos são muito bons em cura. E eles são muito bons na como que é a palavra? Quando você lê a mente. Todos eles leem, né? Mas eles conseguem ler você inteira. Bate no olho, ele conseguiu te ler inteira, assim. Então ele consegue pegar você, gente. Quem frequenta, né, terreiros e tem contato com entidades ali quando eles vêm em terra, né, através dos médiums que recebem, que trabalham com eles. Quem já teve oportunidade de passar numa consulta com preto velho, mesmo ali com médio experiente e tal, eu duvido que não chorou na consulta, ou pelo menos uma vez. Tipo telepata, tipo telepata. Obrigada, Matheus. Então, eles conseguem pegar você ali. Sabe aquele ponto que você não reconhece nem pra você? Você não admite, nem você admite que você tá vivendo aquilo? Ele pega. E não é qualquer coisa, você tá escondendo tal coisa, tipo coisa que Exu faz, né? Você tá reclamando aí, mas na verdade você isso. Não, eles pegam num ponto muito sensível. São aquelas dores mais profundas que você tem, que você não admite nem mesmo pra você que dói. Você nem percebeu, sabe? Você nem relacionou uma coisa com a outra. E os Exu e os pretos velhos percebem, eles são tão. Quando eles estão ali no momento, né, pra isso, eles são tão amorosos que você se sente nos braços de um pai. Muitas vezes você não teve um carinho tão intenso de um pai e de uma mãe como você pode ter de um preto velho, né? Eu queria contar para vocês que, né, começar com essa parte da egrégora. Como que eles trabalham? Eles trabalham com as curas física, mas também e principalmente, eu acho, emocionais. Eles conseguem pegar você no ponto muito sensível. Eles tiram, sabe aquela sujeira, aquela coisa pesada, densa, que tá te prejudicando, que tá te esmiuçando, que você não consegue seguir adiante, às vezes uma mágoa muito grande, às vezes uma dor, uma culpa terrível que você sente de algo, ele consegue fazer aquilo vir à tona e você chora porque você lembra daquela situação, mas ele tira, assim, visualmente falando, né, tentando trazer pro visual que eu tô explicando, é como se você tivesse uma bola de lama já dura, sabe, já velha, dentro de você, e você não faz nem ideia de como tirar aquilo de você, e você acaba acostumando com aquela dor, só que aquilo dói ainda, aquilo pesa, aquilo incomoda, tem hora que aquilo inflama e fica pior. E aí, de repente, ele tira aquilo de você e você sente dor quando tá tirando. Você sente rasgando tudo aqui. Mas quando sai, você chora e você sente tudo de volta. Não, tá doendo, que difícil lidar com isso. Quando ele tirou, você sente um alívio, e você fica que nem uma criança aliviada, e você respira, e você olha para aquela dor, aquela coisa horrível que tava dentro de você, e você sente uma gratidão, assim, ímpar. Falando isso, eu tô me sentindo inspirada para o significado do que é a energia de um preto velho e de como eles trabalham. Eles tiram dores que ninguém consegue tirar fácil. Ele consegue, ele vai no fundo, desde que você se abre e permita isso, né? E é assim que eu tenho experienciado ao longo de muitos anos já essa energia com eles, gente. Então, assim, o preceito, eles trabalham com isso na religião. Eu não sei.
Na religião, não faço ideia de como que é. Mas obrigada, Kate. Na realidade, é assim que eu me sinto, é assim que eu sempre me senti. A primeira vez que eu tive contato com o Preto Velho foi na primeira gira de Umbanda que eu fui na vida, já adulta, né? Minha mãe me levava quando eu era criança, mas criança eu nem passava em assistência, né? Criança não passa em assistência, toma passe, vai na festa dos herês, mas não passa na assistência. Então, depois que meus pais viraram espíritas, minha mãe foi pouco em terreiros e ela perguntava se eu queria ir, eu não queria e seguia. Aí, quando eu comecei a frequentar mesmo, foi em 2009. Em 2009 foi quando eu comecei a frequentar sozinha, adulta, e eu ia toda semana e tal. E aí, na primeira vez que eu fui com uma amiga, num terreiro que eu fiquei frequentando muitos anos, já era gira de Preto Velho. A gente nem sabia as datas das giras, nada. Foi em 2009 isso. Ou 2010, acho que foi 2009 mesmo. Se não foi 9, foi 10, assim, no máximo. E quando eu cheguei lá, eu tava meio assim, né? A gente nunca foi, não sabia como que funcionava, não tinha internet assim, gente. Não tinha rede social, tinha YouTube, né? Tinha YouTube, lógico. E tinha Orkut, eu acho que tinha Instagram, mas não tinha como é aqui no TikTok a gente falando das coisas. Tinha isso, então eu não sabia como funcionava. Não sabia como que era a dinâmica, né, de uma gira. Eu sabia das entidades, tudo, mas eu não sabia como que era, que momento que eu entro, como que é, não sabia. Então, chegamos lá, né, então começou ali a tocar os pontos e tal, e quando eu cheguei, aí beleza, aí chegou a hora, quando a gente entrou, a mulher perguntou, você tem algum médium específico que você quer passar? Eu, não, é minha primeira vez. Ela, então vou te dar aqui um aleatório. Tá bom, me deu lá o nome do menino, acho que era Kaique, Caio, mas com C, era Caio, Carlos, Kaique, uma coisa assim. Beleza. Aí minha amiga falou assim: ai, Ju, você pegou o nome com nome de gente muito novo pra ser Preto Velho. Eu falei assim: ah, amiga, eu nem sei como que é, vamos ver, né? Gente, gente, eu nunca vou esquecer, assim, daquela experiência, assim, primeira gira que eu passei numa assistência. Gente, o menino, eu vi ele chegando, ele era neto do pai de santo. Um oriental. O menino, gente, devia ter no máximo 18 anos, assim, no máximo 18 anos. Aí, quando eu cheguei, esse menino tava sentado num banquinho, né? A assistência era num lugar diferente de onde tava os pontos lá tocando e tal. E aí era uma sala diferente. Então, quando eu cheguei, eles me direcionaram, é aquele ali. Aí ele tava no banquinho, aí eu sentei no chão. E aí ele todo encurvado. Gente, era um preto. E aí vocês vão entender. Guarda essa descrição que eu tô falando. 2009 isso, tá? No máximo 2010. Mas eu acho que foi 2009 mesmo. Ele todo encurvado, assim, ó, num banquinho, todo encurvado. Ele nem olhava pra minha cara. Ele só ficava com a cabeça muito... Parecendo, assim, uma pessoa muito velha. Muito velha. O pescoço dele totalmente encurvado, assim. Esse menino, quando ele voltasse ao normal, se ele não sentisse dor, olha. E, gente, era um menino de tudo, assim, ó, bem molecão. Gente, ele tava completamente incorporado ali, uma incorporação clássica, perfeita, assim, ó. Ele falou umas coisas pra mim, assim, que eu nunca vou esquecer. 2009, primeira gira que eu fui, já fui milhares de giras depois disso. Primeira, ele falou umas coisas pra mim, que eu não vou falar tudo, né? Mas uma coisa que ele falou assim pra mim era que eu tinha que tomar cuidado com a energia que tinha em mim, que eu tinha que direcionar, que eu não podia não fazer nada, porque ela poderia ir pra lá, pra... Aí ele explicou que a energia é neutra e que se eu não cuido da energia, ela pode ir pra uma outra direção. Falou de umas coisas de vidas passadas minhas, né? Ligadas a isso. Aí no final ele levantou aqui no meu, segurou meu ombro bem forte e falou assim, ó, a gente vai se ver ainda, tá? A gente vai se ver. Foi a única hora que ele levantou os olhos. Eu chorei horrores, né? Porque ele falou de coisas muito sensíveis. Falou do meu pai. Eu nem abri a boca pra falar do meu pai lá. Ele falou do meu pai, que a gente tava com uma relação péssima naquela época. É... Enfim, foi uma experiência maravilhosa. A primeira gira que eu fui na vida. E ali eu já falei, amiga, eu quero vir todo dia. E a gente começou a ir toda semana. A gente parou de ir quando fechou o terreiro. Em 2014. De 2009 a 2014, eu frequentei esse terreiro toda semana. Ele pediu... Ah, esse preto velho, naquele mesmo dia, ele falou pra eu jogar búzios que eu tinha que trabalhar lá. Só que eu não podia, gente. Eu tava na faculdade, eu não tinha a menor condição de trabalhar lá. Não conseguia. Aí eu ainda falei lá Eu fui lá, eu fiquei toda sem graça. Foi a primeira vez que eu fui, assim, num terreiro adulta, né?
Aí eu cheguei lá na moça que tava entregando as fichinhas, eu falei, a entidade falou que era pra eu tirar os búzios, porque ele falou que eu tinha que trabalhar aqui e tal. Aí ela ficou meio brava, assim, ela não gostou. Aí ela falou assim, ai, não. Depois a gente vê, depois pega o número aqui que tá na placa, aí depois você marca, depois a gente vê. Porque eles falam isso, mas não é bem assim. Aí eu não senti, eu já, né, não conhecia tal, aí eu não. Fiquei meio assim de trabalhar, né? Primeira vez que eu fui, já vou me enfiar no trabalho e tal. Aí eu, não é, tá bom. Aí não quis mais procurar, me arrependo, tá? Não de não trabalhar, mas eu queria ver o que tava ali. Aquela casa era muito incrível, muito confiável. Hoje eu tenho dificuldade em confiar assim. Eu sei que tem muitas casas maravilhosas, gente, mas não é fácil de achar. Não tá em qualquer esquina, né? É, enfim, essa foi minha primeira experiência com pretos velhos. Eu tava na vigília, acordada. Mateus, oi Ju, então desse jeito uma pessoa como a gente daqui muitas encarnações pode se tornar mentor? Pode, com certeza, com certeza. São espíritos, gente. São espíritos como nós fomos. Dentro do que eu acredito, né, algumas doutrinas e crenças acreditam no mesmo. Não existe nenhum ser aqui que foi criado diferente. Diferente do que a igreja fala, por exemplo, o catolicismo. Eles acreditam que os anjos foram criados anjos. Eles nunca tiveram a experiência que a gente tem, porque o catolicismo não acredita em reencarnação. Então, se você nasceu assim, sua experiência em vida foi essa. Né? Então eles acham que sim, Deus criou demônios, Deus criou anjos, Deus criou seres humanos, Deus criou santos. Mas na crença espiritualista, a maioria não acredita nisso. Acredita que todo mundo foi criado igual. Só que não no mesmo tempo. As criações não foram feitas ao mesmo tempo. O Espiritismo fala que o Criador, né, que a fonte criadora, ela cria incessantemente. Ou seja, o tempo inteiro criando. E aí os espíritos não são criados, né? Não surgem como nós somos aqui agora. Eles surgem como princípios espirituais, que não chega nem a ser ainda um micróbio, sabe? Não chega nem a ser uma pedra. Como posso falar? É um projeto de consciência. E aí depois vai, né, se manifesta, aí depois de muito tempo no plano invisível, no plano espiritual, começa a se manifestar na matéria, e se manifesta como um mineral. Depois pode se manifestar como um vegetal, depois de muitos anos. Então, assim, um dia fomos pedra, tá? Resumindo. Inclusive os mentores e guias e todos, né? Como nós também, como a fonte criadora cria sem cessar, nós evoluímos sem cessar também, né? Até onde se sabe. Então a gente pode ser muita coisa daqui a muito tempo. Podemos ser também qualquer anjos. Ah, não acredito em anjo, acredito, mas eu acredito que eles já foram nós, como nós um dia. Disse que os pretos velhos, eles conseguem trabalhar com diversas energias, né? Não é só energia de bondade, de igual outro dia eu vi um desrespeito tão grande, assim, de uma pessoa que se diz espiritualista aqui na internet. Achei tão feio, que desrespeito. Isso demonstra a ignorância e não é nem falta de maturidade, mas a falta de experiência mesmo, né? Diferente do que a pessoa prega. Falou assim, aqui eu trabalho com não sei o quê. Tipo, falou umas entidades, né, teoricamente, assim, conhecida como sendo mais brabas, mais pesadas e tal. Trabalho com não sei o quê. Aqui não tem energia de amorzinho de preto velho, não. Que aqui o negócio é não sei o quê. Ai, que ignorância, gente. Que ignorância. Mal sabe eles que os pretos velhos são respeitados por todas as falanges. Todas, todas. E é por isso que eles transitam em todos os lugares pelo respeito. Todos eles têm respeito, são respeitados e tal, mas muitos são respeitados por quem põe medo. E assim deve ser. Tem locais que você precisa ter respeito pelo medo. É igual a polícia. Infelizmente, a polícia, se ela não bota medo, ninguém respeita, né? Porque tá lidando com energias muito densas. Mas o foco é o medo, né? Respeita pelo medo. Preto velho não. É um respeito pelo respeito, pela sabedoria, pelo que ele viveu, pelo que ele sabe, pelo que ele é capaz. Né? Então, não, é um respeito que vai muito além, sabe? Então, você desrespeitar essa energia é ignorante, é ser ignorante, é ser pequenininho ainda, não saber nada da espiritualidade. São seres que vão em qualquer lugar. Quando o bicho tá pegando, pode perguntar pra uma mãe de santo, pai de santo. De verdade, não de TikTok. Com preto velho, sempre vai ter um preto velho ali trabalhando. Quando o terreiro tá muito pesado, quando tá recebendo muito ataque, é o preto velho que vai colocar ordem ali, sabe? Ou a preta velha.
Então, eu contei pra vocês a minha primeira experiência com eles, no geral, e eu já tive diversas fora do corpo em projeção astral. Diversas, diversas. Assim, ó. Diversas. Uma delas foi quando eu contei no Clube do Livro, né? Esses dias foi engraçado, vou começar contando pela engraçada. Eu tava toda hora, me via nos lugares meio insalubres no astral, quando eu não tava consciente, né? Tanto que eu já contei pra vocês que eu comecei. Olha o cabelo branco. Eu comecei a estudar projeção astral porque eu ficava indo pra lá. Porque, tipo assim, eu não abria consciência fora do corpo, mas eu lembrava de tudo. Então eu acordava e falava. Sabe com aquela ressaca moral, assim, ó? Mas, gente, eu sou uma senhora distinta, mãe de família, meu filho não tinha nem 1 ano de idade. E eu ia para uns locais horrorosos, assim, sabe? E eu ficava tentando, assim, fazia corrente de não sei o que, o Ponopono, 21 dias de sei lá do que. Fazia tudo e ficava indo nos lugares à noite horríveis. Eu, gente, o que tá acontecendo? Porque eu nem tava saindo de casa, não tava trabalhando. Época de pandemia, e eu ficava indo pra uns locais horríveis. Aí eu comecei a pedir proteção, pedir ajuda, sabe? Comecei a pesquisar mais sobre projeção astral, porque eu queria abrir consciência fora do corpo para eu não ir para esses locais. Mas eu pedia muita ajuda, eu lembrava muito dos pretos velhos e pedia para eles. Eu falava assim que eu queria estar com eles, eu queria participar dos trabalhos e tudo mais. Até que um dia, não me julguem, eu estava inconsciente. Até que um dia eu estava no astral, inconsciente. Gente, numa laje, literalmente, era uma laje dançando, cantando, tipo num baile funk. Baile, tipo, não, era um baile funk, tocando baile funk. E eu lá, sabe, de camisola, assim, muito aleatória, lá, dançando baile funk. Muito aleatório. Gente, eu nunca fui num baile funk, assim, nossa, que louco. E aí, tava lá, não sei o que, inconsciente. Do nada, eu vejo assim, ó, só um cutucãozinho assim, ó, das minhas costas. Eu virei, né? Oi, querido. Era um preto velho. A cara dele, gente, na hora eu abri consciência. Quando eu virei assim, eu só, plá, tô fora do corpo. Mas o bicho, olha, com todo respeito, me deu uma, que eu falei, preto velho, energiazinha de amor, o quê? Gente, mas foi uma na. Foi uma assim, ó, que eu fiquei até torta. Não, não bateu nem nada. Não. Ele falou assim, ó. É, é assim que você pede minha ajuda? É assim que você quer que eu te acompanhe? Você acha que eu vou te acompanhar nisso aqui? É aqui que você quer que eu te acompanhe? E não sei o quê? Eu não me chame mais. Não me chame mais. Porque se for para você me chamar, eu ter que vir te tirar daqui de novo, eu não venho mais. Como que ele falou? Discipline seus impulsos. Discipline seus impulsos. Mas me deu uma, gente, assim, ó, nunca mais. Eu falo assim, ó, com todas as letras, eu nunca mais fui pra um lugar assim, nunca mais. Nem consciente, nem consciente. Só se eu tô tão inconsciente que eu nem lembro quando eu acordo, porque eu lembro muito dos meus sonhos, principalmente esses mais intensos. Nunca mais, gente. Ali eu acordei assim, ó, azul, essa mesma hora. Não, ainda fiquei gaguejando tentando justificar. Ele, cala a boca. Juro. Ali eu falei, aí, energia do amorzinho. Porque se fosse a amorzinha, eu ia falar, não, irmãzinha, filhinha, vem aqui, eu entendo você, não sei o quê. Não, foi não, foi na veia ali, ó. Mas, gente, ele olhava no meu olho, assim, parecia que ele entrava na minha alma, assim, ó. Gente do céu. Era um preto velho. E aí ele foi quando eu vi ele brabão, né? Então eles trabalham da forma que precisa. Então eles sabem tudo, gente. Eles têm, é uma energia de um pai, uma mãe muito amorosos, mas muito, sabe, imponentes, assim. São amorosos, mas não são bobos, não. Então eu fico passada quando alguém fala, ai, preto velho, amorzinho. Ah, você não conhece preto velho e preta velha, não conhece. Que se conhecesse mesmo, você ia saber que não é isso. Eles são muito amorosos porque eu tô ouvindo, eu tô lendo esse livro, né, que eu falei pra vocês, e no livro mostra muito como que eles trabalham, eles são muito resilientes. E eles têm uma energia do perdão muito grande. Então, se vocês têm algum problema de perdoar, não tá conseguindo perdoar alguém que fez muito mal pra você, você não consegue perdoar, trabalhar com essa energia dos pretos velhos, pedir ajuda pra eles é o melhor caminho. Eles têm uma energia muito boa de perdão. E não é um perdão superficial, eles conseguem tirar a mágoa de dentro de você. O livro, Cacau,
Relatos de um Preto Velho, a história de Pai Barnabé. O nome do autor é Carlos Casimiro. É muito bom esse livro. Ele não é um livro grandão, assim, muito gostoso de ler. É um livro bem gostoso. Bem fácil a leitura, sabe? Então, aí eles têm essa energia assim de. Como eu falei pra vocês, né? Eu tentei aqui ilustrar essa coisa de tirar aquela bola de lama, sabe? Que é a mágoa de dentro de você e você sente uma leveza, você sente um alívio. Então, se você tem alguma mágoa, se você tem alguma coisa ruim dentro de você que você não consegue sozinha, não tá conseguindo perdoar, trabalha com essa energia dos pretos velhos, peçam ajuda. Pretos velhos tem aquela coisa assim, né? Que sempre que eu vou em alguma gira de preto velho, eles me pedem alguma coisa pra. Eu peço pra eles, eles pedem pra eu fazer alguma coisa, acender uma vela e colocar ali uma xicrinha com café pra eles, né? Então, eles gostam muito do cafezinho também. É uma forma de você estar ali, né? Chamando, pedindo ajuda e tudo mais. E aí, essa foi a forma que eu percebi, mais uma forma que eu percebi que eles, além de tratar do cuidado emocional, eles também tratam essa coisa do. Eles também sabem a hora de te dar uma, sabe? Olha, eu tô aqui no amor. Mas se você não aprender, você vai ter que ser pela dor. Não vai pelo amor, você vai ter que ir pela dor e eu vou aplicar a dor aqui em você. Não vou. Ele falou bem claro. Você tá me chamando pra vir aqui, ficar com você aqui, eu não vou ficar. Eu não vou mais te tirar daqui. A próxima vez eu não te tiro mais. Ali foi o suficiente pra eu acordar, sabe, pra vida e falar assim: parou, sabe? Tá na minha mão. Eles estão querendo me ajudar. Eu que não tô querendo me ajudar. Né? Eu que não estou me ajudando. Então, essa foi uma das energias, assim, sabe? Bem forte, que eu entendi que eles também. O autor Cacau é Carlos Casimiro. Nossa, Ju, muito lindo isso. Tinha esquecido que eles têm essa sabedoria da mágoa e da tristeza. Porque, gente, eles viveram uma vida, a última vida, né, da encarnação que eu falei que foi como um escravizado. Eles tinham. Esse livro mostra muito isso. É uma dor muito grande, sabe? Tanto que até hoje, gente, existem muitos espíritos que ainda estão presos, como presos que eu digo assim, estão presos na mágoa mesmo, no ódio, no ódio. Porque na última vida eles foram escravizados, eles não conseguem soltar isso, não conseguem perdoar, porque é uma dor muito grande, é uma humilhação, é uma degradação do ser humano, né? Naquela época era uma degradação. Eles não eram considerados como pessoas, eram considerados como animais. O tratamento que eles tinham era pior do que a forma que a gente trata os animais hoje em dia. A gente não trata animais como tratavam os escravizados naquela época. Hoje em dia a gente não trata, nunca tratou animal daquela forma. Então, é muito pesado, é muito difícil perdoar. Então, assim, o ser humano, né, encarnado, espírito que conseguiu perdoar, mesmo vivendo tudo aquilo, e conseguiu perdoar, e conseguiu ajudar muitas vezes seus algozes, e continua trabalhando nessa energia, ele é muito sábio, gente, é muito iluminado, é muito de quando a gente fala que o preto velho, eles trabalham muito nos umbrais, né? Não é porque eles não podem subir, porque eles são aquele ponto de luz no meio do caos. Eles são aquele ponto de luz, é um sacrifício que eles fazem em prol de ajudar as almas que estão ainda muito enraizadas no ódio, na mágoa. Então, eles são mestres, literalmente, assim, ó, mestres em tratado problemas emocionais, mágoas, dores profundas ligadas à falta de perdão, à própria culpa. Então, pessoas que sentem muita culpa, eles também são ótimos nisso. E é muito difícil tratar isso, porque a pessoa não tá sem a razão dela, né? Uma pessoa que sofreu na escravidão, a vida nasceu ali naquele meio, morreu ali, apanhando, muito mal, muito abandonado numa estrada, muitas vezes, porque já não servia, né, pra nada. Ele tá na razão dele de sentir ódio, né? Então, assim, uma energia, né? É um problema muito difícil de tratar, né? E eles estão ali, né, pra cuidar, pra ajudar nisso. É, uma outra experiência que eu tive fora do corpo, né, com eles, foi uma vez que eu abri consciência, eu tava consciente, e eu tava num terreiro, era um quintal de uma casa humilde, assim, e tinha uma fila, assim, quilométrica de pessoas. Eu olhava pro céu, era um céu tão bonito, assim, gente, era um céu, assim, tipo, meio azulado, meio azul, meio roxo, um pouquinho da Via Láctea, sabe?
e dava pra ver as estrelas, lindo, o céu estrelado, eu ficava assim hipnotizada ali naquele céu, eu tava na fila. E aí eu olhava pra uma. E aí tinha muitos trabalhadores ali, né? Umas moças de branco trabalhando, organizando as coisas. Aí uma delas estava parada assim na minha frente, falava assim, o céu tá bonito, né? Eu falei assim, nossa, é lindo aqui. Ela falou assim, olha que não é uma das noites mais bonitas, tá muito pesada a atmosfera aqui. Eu falei, nossa, mas lindo o céu aqui, ela é. Aí eu falava assim, nossa, é... como que eu falava? Eu falava alguma coisa de Chico Xavier que eu falava, que é tipo. Aí eu falava assim, nossa, parece. Aqui tá tão cheio hoje, né? Parece até que o pessoal vai se consultar com Chico Xavier. Falava assim. Aí ela ria e falava assim, mas esse pai. Ela falou assim, ó, mas esse pai velho, ele é o Chico Xavier da região, viu? Aí ela falou, vale a pena. Aí eu ainda falava assim pra ela, tomara que eu não acorde antes. Ela, não, a gente tá cuidando pra vocês ficarem aqui. Todo mundo que tá aqui vai se consultar com ele. Mas eu não lembro da consulta. Eu perdi a consciência depois de um pouquinho de tempo. Eu já perdi a consciência. Foi muito legal também essa. Ah, Cacau, segunda-feira é o dia dos pretos velhos mesmo. Bem lembrado. Obrigada. É... Ah, Kate, você pode pôr na sua casa direcionando aquilo pra eles, né? Tem que sempre direcionar. É bom, continuando. E aí, gente, eu fui aos poucos e várias experiências que eu não vou contar todas, senão vai ficar muito longa aqui a live, mas várias experiências eu tive com eles e eu fui tendo essa aproximação, sabe? Uma outra coisa que eu já vou até adiantar é que quando eu fui nesse terreiro aqui que eu tô frequentando agora, quando foi a primeira vez, foi esse ano. Não faz muito tempo, eu tô indo nele há pouco tempo, porque eu tava sem frequentar terreiro nenhum, lugar nenhum. E aí eu fui, e aí a primeira gira que eu fui foi de marinheiro. Ok, foi um passe muito bom, mas assim, eu queria um conselho mais profundo, eu não tive, tudo bem. Eu peguei um médium novo, assim, mas foi bom, foi uma gira muito bonita, foi muito bom. Aí o segundo foi com os Exus, também foi bom, foi muito bom. Passei numa pomba gira, uma gira de esquerda. E aí, eu acho que foi a terceira vez, foi com um preto, com os pretos velhos. Eu passei com uma preta velha. Gente, essa mulher, né? Essa preta velha, assim, ela falou comigo de um jeito. Nossa, eu chorei. Tanto que eu falei pra minha amiga antes de eu ter passado, eu falei, nossa, amiga, que ela que ia comigo nesse primeiro terreiro, né? Que a gente ia lá em 2009. Aí eu falei assim, nossa, amiga, eu ainda não sentia conexão, sabe? Mas quando eu passei na preta velha, eu falei, amiga, eu sentia conexão. Ela pegou umas questões muito sensíveis que eu tava vivendo, assim, naquele momento. E foi muito gostoso. Ela me deu um abraço tão gostoso. Ela falou de coisas tão intensas. E ela falou um negócio que eu vou falar pra vocês depois. Ah, já quero me emocionar aqui só de lembrar. Mas daqui a pouco eu ligo com essa coisa. Então guarda esse ponto aí da Preta Velha. Que me deu um abraço aí, que foi recente. Foi em agosto, eu acho. Julho, agosto. E vocês lembram que eu falei que o preto velho que eu passei na primeira gira que eu fui foi aquele bem curvadinho, com a cabeça quase tocando no chão. Agora vai vir aqui a história, gente. Vocês sabem que eu tenho um filho, né? Meu filhinho tem 6 anos, é o Léo. E tem uma história muito legal com o Léo, que eu não vou contar tudo aqui, que não cabe, mas eu descobri que estava grávida antes de estar grávida em projeção astral e ele que me contou, o Léo. Na projeção. E eu não relacionei, eu nem lembrei. Foi uma experiência que eu não estava consciente, eu só lembrei quando eu acordei, anotei, voltei a dormir, esqueci completamente. Anos depois eu tava mexendo no meu iCloud, né? E aí vi lá as notas antigas, tinha lá o sonho todo relatado. Mas o foco não é esse. Então, meu filho tem 6 anos, ele nasceu em 2019. Então, quando ele fez um ano, foi quando começou a pandemia. A festinha dele de um ano só tinha meus pais e minhas irmãs e meus sogros e meu cunhado só. Foi só pra tirar foto, né? Nem, a gente fez em casa, assim, só pra tirar foto mesmo, porque tava bem no lockdown mesmo. E, então foi aquilo, né? Eu fui demitida quando eu tava grávida dele, fui demitida da empresa que eu trabalhei 7 anos. Na verdade, eu fui demitida na minha licença, eles me ligaram no meio da licença e me demitiram. E foi um período que eu fiquei muito em casa, só eu, o meu filho, meu marido trabalhava o dia inteiro e tal. Eu fiquei muito, para mim foi muito difícil aquele período, porque eu sempre fui uma pessoa muito da rua, de ir pra rua, muito independente, sempre tive meu carro, sempre fiz as coisas, saía com as minhas amigas, viajava com elas, com meu marido sozinha, não sei o quê. Então ficar ali, eu comecei a trabalhar com 15 anos.
E até então eu nunca não tinha trabalhado, eu nunca tinha parado de trabalhar, foi direto, sabe? Então ali pra mim ficar em casa totalmente presa, sem poder fazer nada, porque eu tava amamentando, não podia fazer nada ali. Pra mim foi um período muito difícil. Mas hoje eu vejo que foi incrível, porque foi quando eu consegui me desconectar. E ali eu aprendi muito, eu estudei muito sobre espiritualidade, foi quando eu estudei mais o tarô, foi quando eu entrei de cabeça na astrologia, e eu lia muito, eu ficava muito ali sozinha com meu filho, eu comecei a ter muita experiência espiritual, legal, assim. Enfim, foi um período muito bom quando eu olho pra trás, assim. E, e beleza, eu fui indo tal com meu filhote e tal. E aí, quando a gente tomou a primeira dose da vacina, já foi meados de 2020, né? Não lembro, eu acho que foi junho, mais ou menos. Sei lá. Não, foi depois, né? Enfim. Mas quando foi. O Léo fez um ano em maio de 2020. Quando ele fez um ano, eu falei, vou começar a procurar emprego. E aí eu comecei a procurar, só que, gente, tava totalmente lockdown, então tava tendo muita dificuldade, não fazia entrevista, mas não passava. Poucas entrevistas, porque as empresas não estavam contratando. E com bebê pequeno também, né, tem preconceito. Ainda mais que a gente tava trabalhando de casa, todo mundo. Então eles, como que essa mulher vai trabalhar de casa com um bebê de um ano, né? E aí teve muito preconceito, tá? Até que em setembro eu consegui emprego. E aí o Léo começou. Aí o Léo ficava com a minha mãe, né? Que mora aqui do meu lado. E aí eu ia toda hora lá ver ele e tal. Mas ele começou a ter uns comportamentos bem diferentes. E aí eu achava que era questão da adaptação, que ficava comigo o dia inteiro, depois deixou de ficar. Mas eu comecei a observar, pesquisar e comecei a ver que muitos comportamentos que ele tinha se assemelhavam muito a autismo. E eram muitos, não era uma coisa ou outra, eram muitos e muito claros, sabe? Tanto que quando eu fui comentar com meu marido, com a minha mãe, eles, não, que exagero, não sei o que. Eu falei, então dá uma pesquisada, dá um Google. E aí, quando eles começaram a pesquisar um pouquinho, eles falaram, nossa, realmente, tudo assim, ó. Fixação por girar coisa, parou de falar, as poucas coisas que ele falava, ele tinha parado de falar, ele não olhava no olho, ele parou de atender pelo nome, a gente chamava ele, Léo, Léo, nem olhar pro lado. Isso ele já tinha 1 ano e 5 meses, mais ou menos, 1 ano e 4, não tava falando mais nada, ele falava antes, parou de falar. Não comia super bem, parou de comer, só queria tomar leite. Gente, muito. E várias coisas assim que. Ah, mexia muito a mãozinha, fazia o flap, né? Lá. Ficava assim, ó, se balançando. E não dançava, ele só ficava assim, ó. Se você pega uma coisa isolada, uma só coisa, não significa nada. Mas quando é um conjunto de coisas, aí você fala, aí tem coisa. E aí, né, vem aquele baque, eu, não, calma, vamos levar na pediatra dele, né? Levamos na pediatra. Quando ela bateu o olho, ela falou, olha, Ju, aí falou, chamou a gente, falou, ele tá com todos os sinais de que ele realmente tem algum nível de autismo. Mas eu não diagnostico, quem tem que diagnosticar é a neuropediatra. Tem uma muito boa, vou passar o contato dela para vocês. Vai nela primeiro, que ela eu tenho confiança. E essa era a pediatra que acompanhava ele desde que nasceu, tal. Aí a gente foi marcar com ela, só que ela, não, então antes de marcar, a médica falou assim, ó, ela é muito concorrida, então vocês vão ter dificuldade de marcar agora. Então já começa com a fono. Procura uma fono, eu vou dar aqui um encaminhamento e já começa a passar na fono. Porque, né, terapia nunca vai fazer mal, né? Então a gente marcou e conseguiu marcar com essa neuro 2 meses depois daquele dia. E aí a gente marcou, eu fui atrás da fono, tal, uma prima minha distante foi me passou o contato de uma fono que ia em casa. Era muito baratinho, desempregado. Não, tinha acabado de começar a trabalhar. Gente, ela era muito baratinha, ela vinha em casa, porque ainda tava na pandemia, de máscara, tal. Essa mulher é um anjo, Aline, o nome dela, um anjo. E aí, só naqueles 2 meses fazendo. Não, antes de eu falar, né? Tá. Antes de eu achar essa terapeuta. Nesse dia a gente voltou pra casa, que é aí que vem a história. Eu não vou contar toda a história do meu filho, que foco não é esse. Quando a gente voltou pra casa, a gente ficou quieto, assim, sabe? Eu e meu marido, a gente ficou bem quieto e tal. Aí eu peguei, fiquei assim e tal. Aí eu falei assim, vamos dormir, vamos pra casa tal, né? Vamos cada um pro canto, e todo mundo, nós dois quietos, assim, né? E aí naquela noite, eu fui botar ele pra dormir.
E aí eu me mantendo fortona, sabe? Eu, não, tudo bem, né? Eu não sou o alecrim dourado, isso se acontece com o vizinho, pode acontecer comigo também. Vou estudar, vamos entender como é que é, vamos entender quais são as implicações, como que eu posso fazer para ajudar. E vamos fazer a terapia e tudo mais, não sei o que, tentando ficar assim. Mas quando eu peguei e coloquei. Aí o Leandro foi dormir, tava bem, né? Meu marido tava bem assim, né? Pensativo também. E eu fui botar o meu filho pra dormir. Quando eu fui botar ele pra dormir, ele era um bebezinho, gente, 1 aninho. Aí eu botando assim ele pra dormir, aí eu olhei assim nos olhos dele, né? Eu ali. Obrigada, Oberlan. Aí eu botei ele assim no meu braço, assim, aí eu olhei pra carinha dele e veio na minha cabeça assim, ó, talvez ele nunca vai falar mamãe. Talvez ele nunca vai ter amigos, talvez ele nunca vai conseguir participar das coisas como uma criança normal, talvez ele não cresça como uma criança normal. E é isso. Se acontece com outras pessoas, pode acontecer comigo também, pode acontecer com ele, mas eu sei, eu sou espiritualista, eu sei que eu sabia disso, eu sei que eu escolhi ele, eu sei que ele me escolheu, eu sei que não, nada é à toa, então eu dou conta, eu vou dar conta, né? Se ele veio pra mim é porque tinha que ser comigo. E independente do que ele vai conseguir fazer ou deixar de fazer, eu vou amar ele. E aí eu fechei meus olhos, gente, e na hora me veio na cabeça um preto velho, assim. E aí eu só falei assim, eu não direcionei minhas orações a Deus, eu direcionei a ele. Aí eu só falei assim, eu só quero que vocês me mantenham firme. Eu preciso estar firme para eu ajudar ele, né? Eu preciso estar firme, eu preciso estar bem de saúde. Eu estando bem de saúde, eu estando firme, eu vou fazer o que for. Eu vou fazer o que for, tá tudo bem. Eu amo meu filho do jeito que ele é. Então eu vou continuar amando ele e o que eu tiver que passar, eu vou passar com ele, independente. Ele é meu filho, eu amo ele, vai ser sempre meu filho. E aí foi isso, gente. Eu fechei os olhos, eu nunca senti aquilo, até hoje, nunca, nunca. Eu senti assim, ó, era uma onda, era como se fosse um banho, assim, de água quente. Gente, um sentimento no físico. Meu corpo inteiro, assim, arrepiava, meu corpo inteiro. Eu tava recebendo um passe tão poderoso ali naquele momento que eu falei, nunca, gente, eu tenho 38 anos, vou fazer semana que vem 38 anos. Eu nunca senti isso na minha vida, assim, ó, até hoje. É uma energia assim, ó, parecendo que eu tava sendo, sei lá, gente, é uma energia tão boa, eu não consigo nem descrever. Mas é como se fosse um banho quente que te energiza, assim, eu sentia tudo vibrando, assim, ó, tudo vibrando, muito bom, assim. E ali, aí eu senti de novo esse negócio que eu falei pra vocês, como se estivesse tirando uma coisa muito densa de mim. Tanto que eu comecei a chorar, o Léo já tava dormindo no meu braço, eu comecei a chorar, eu só conseguia soluçar. Não sou de chorar muito, sabe? De ficar, "Ai", não consigo chorar tanto assim. Mas eu chorava tanto que eu só ficava assim, um alívio, eu sentia um alívio, assim, eu soluçava de alívio, sabe? E ali eu chorei, eu chorei, eu chorei. Eu não sei quanto tempo passou. Não sei se foi horas, eu nem lembro, eu não lembro de ter olhado no relógio. Eu sei que foi muito forte, muito forte. E ali aí eu senti uma força, assim, sabe quando você sente assim um leão, assim, eu me senti tão forte. Eu falei, isso aqui é só um recorte, assim, ó. Eu vi esse espírito fora do corpo, meu filho, né? Que foi a história que eu não contei pra vocês ainda, né? Um dia eu conto. Eu vi ele fora do corpo. Ele é um espírito perfeito. Ele é um espírito lindo, perfeito, alegre. Ele tá vivendo uma experiência aqui. Se a experiência que ele tá vivendo aqui vai ser com limitações, é um recorte, é uma experiência. E vai ser pra mim também. Também vai ser uma experiência pra mim. Eu também tenho muito que aprender. Eu sou espiritualista. Gente, eu falo todos os dias que eu abro live aqui. Se eu esqueço, foram poucas vezes que eu esqueci. Mas eu sempre falo, só faz sentido pra mim ser espiritualista se eu conseguir aplicar a teoria, essas coisas que a gente conversa na prática. E naquele momento eu pensei a mesma coisa. Eu falei, o que eu aprendi é que isso aqui é um recorte. Esse espírito é perfeito, onde ele, sabe, ele é perfeito. Então, esse recorte que ele tá vivendo, seja lá o que ele precisa aprender, tamo junto, sabe, filho? Tá tudo bem, assim. Eu sei que você é um espírito perfeito, é um recorte. E vamos junto, tá? Tá tudo certo, vamos lá. E aí eu fui dormir nessa noite, deixei ele ele sempre dormiu no quarto dele sozinho, deixei ele lá no quartinho dele e fui dormir no meu quarto. E aí eu sonhei, eu abri consciência, eu tava num lugar
que parecia um terreiro, mas era tipo. Parecia uma igreja, na verdade, mas sem imagens e sem aquela ostentação, sabe? Era duas fileiras de banco, como acontece nas igrejas, né? Aquelas fileiras, e um lugar, um corredor no meio. E tava lotado, 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 lotado. Gente, ó, meu cílio colou. Tava lotado, lotado de gente. Lotado. Parecia o Papa. Sabe quando o Papa fica passando nas ruas e as pessoas ficam. Ah, parecia isso. E eu ficava assim, ó. Eu tava consciente, tá? Aí eu, mas quem é que tá aí? Quem que tá aí, né? Eu, passando aí no meio. Eu não conseguia ver ninguém. Era tanta gente. Aí uma moça falou assim, ó, eu tô muito emocionada. Uma moça do meu lado, tô muito emocionada. Eu tô muito emocionada. Ai, não sei o quê. Aí eu, gente, quem é, gente? Aí daqui a pouco eu bati o olho, assim, aí eu vi ele bem envergado, assim, ó, porque eu sou bem alta, né? E sei lá, se no astral eu dei uma esticada a mais pra olhar assim por cima. Aí eu tava bem no banco, bem no canto. Eu não tava perto do corredor, eu tava no canto. Gente, acreditem no que eu vou falar. Foi muito incrível isso, assim, eu tava muito consciente. Aí eu dei uma esticada assim no pescoço, aí eu vi o preto velho. Quase, o rosto dele, gente, tava quase encostando no chão. Ele tava segurando um cajado, aí tinha um monte, tipo, de cambone, não sei, no astral como é que chama. Mas mulheres e homens, assim, ajudando ele, porque tinha muito, era tipo papa, todo mundo querendo tá junto ali. E ele assim, e os ajudantes, né, tava defumando. Aí eu, ai, tomara que a fumaça venha um pouquinho aqui pra mim, né? Que eu tô tão no meio de gente aqui. Aí eu ficava pensando assim, ai, tomara que essa fumacinha venha aqui, que eu tô precisando de um. De uma me reenergizar. Quando eu falei isso, gente, ele apareceu na minha frente. Gente, quando eu olhei assim, foi. Não sei como que isso é possível, né? Porque, não sei, se a consciência dele conseguia estar em vários lugares, se ele estava ali no corredor, mas ele estava conseguindo falar com várias pessoas, não sei. Eu sei que eu vi, tipo, como se fosse um. Eu vi, assim, aquela energia. Ele veio assim, bem, como se fosse um flash, assim, vindo, parou na minha frente, olhou no meu olho. E, e eu lembrei daquele primeiro preto velho, da experiência que eu tive lá naquele terreiro, na primeira vez que eu fui no terreiro, a primeira vez na minha vida. Eu lembrei, era ele. E o rapaz que tava ali é, recebendo, né? Ele. Eu falei pra vocês que ele ficava todo encurvado no banquinho, que ele nem olhou no meu rosto. E quando ele levantou, ele segurou meu ombro e falou assim: ó, a gente vai se ver de novo. Nunca mais eu passei com aquele rapaz naquele terreiro. Eu frequentei anos. Nunca mais, porque ele não era frequente lá, ele era um menino. Aí ele ia quando pedia, era o mesmo. Encurvado, com a cara toda. Aí ele chegou assim na minha frente, aí ele endireitou. Muito velho, gente. Era impossível mesmo ele estar vivo, né? E ele virou assim no meu. Ele segurou meu ombro e falou assim, ó. Peraí. Ele segurou meus ombros, né? E falou assim. É, pede, o que, que você quer pedir pra mim? Pode pedir qualquer coisa. Aí eu, não, só quero agradecer. Ele, não, você quer pedir, você pode pedir. Eu sei o que você quer. Pode perguntar, né? Ele falou pedir. Ele falou assim, pode perguntar, pergunta. Aí eu fiquei com medo de perguntar. Aí ele falou assim, ó, me faz uma pergunta e me faz um pedido, então. Aí eu falei assim, ó, o meu filho é autista? Aí, gente, ele falou assim, ó, ele fez assim, ó, fechou o olho, ele levantou o olho dele ficou branco. Ele foi ver, sabe? O olho dele ficou branco, assim, aí ele voltou e falou assim, ó, colocou a mão no meu ombro e falou assim, não, minha filha, isso aí é esse negócio aí que vocês estão passando. Isso vai ter muito problema com as crianças vão sofrer muito ainda com isso. E a medicina, ele fala assim, ó, e os doutores aí do seu plano, eles não sabem ainda lidar com isso, porque não existe isso ainda. Então, cuida, faz o seu melhor, cuida dele, faz tudo o que pedir, faz tudo o que precisar. Mas não é autismo. Mas ele precisa de ajuda, ele precisa de ajuda. Mas fica tranquila, tá? É isso aí que vocês estão vivendo. Mas faz o que você, que você puder fazer. E aí ele falou assim, agora me pede, o que, que você quer me pedir? Eu pedi, e eu não lembro. Eu não faço ideia. Não lembro o que, que eu pedi. Gente, foi isso. Eu acordei assim, na mesma hora. Eu não acordei de manhã, eu acordei na meia da madrugada. Depois que ele pediu, eu acordei chorando, assim, ó. Meu marido acordou junto e falou: calma, a gente vai dar conta, vai dar tudo certo. Eu falei: eu sei. Eu sei, a gente vai dar conta, vai dar tudo certo, eu sei, agora eu sei.
Aí ele, calma, vai tomar uma água, aí ficou conversando comigo, ele achou que eu tava triste porque eu não conseguia contar, eu senti muito, é uma experiência minha, eu quero guardar. E nisso, gente, foram anos, tá? Anos, 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 anos com o Léo em muitas terapias. Eu gastei muito dinheiro. A gente gastou muito, quase toda a nossa reserva a gente gastou fazendo terapia. Levamos em outros neuros. Ele foi para uma escola, a escola não quis ficar com ele porque ele não performava como eles achavam que tinha que performar. O menino tinha 3 anos, tá? Não sei o que eles estavam esperando que ele performasse, né? Mas enfim. A gente tirou, aí eu fui atrás de outra, encontrei muitas pessoas incríveis no meu caminho. Uma prima minha, essa que me indicou a fono, essa fono maravilhosa, uma mulher incrível, uma menina, a Aline. Que o Léo começou a fazer a terapia com ela em 3 meses. Em 2 meses ele tava falando tudo. Em 2 meses ele estava falando tudo. Tudo. O menino com 2 anos, ele começou a terapia com ela com 1 ano e 5 meses. Com 2 anos ele tava falando absolutamente tudo. E ela não pôde mais vir aqui em casa, a gente tentou ir lá onde ela atende, mas ela atende num lugar muito longe. E aí a gente descartou, ele fez terapia com outras pessoas, ele fez TO, terapia ocupacional, fez psicóloga, fez muita fono e foi desenvolvendo. Aí a gente foi indo em vários neuros, nenhum fechava o diagnóstico, porque ele tinha muitas coisas que sim, outras coisas que não. Então não fechava, então eles ficavam pedindo para fazer mais terapia e voltar daqui a 1 ano, voltar daqui a 6 meses e tal. Até que a gente, pesquisando muito na internet, a gente descobriu um neuro muito requisitado, ele atende no São Luís, aqui em São Paulo, no Einstein, no Sabará, muito requisitado. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa muito boa, é, em 2023 foi quando aconteceu isso. Comecei a trabalhar numa empresa muito boa e o convênio era muito bom e atendia esses hospitais que ele trabalha, que ele atende. Então a gente, então agora é o momento de fazer, de procurar a ajuda desse homem, né? Porque a gente não tinha diagnóstico fechado. Eu mudei o Léo de escola, escola muito melhor, mas também falava, olha, ele tem alguma coisa, né? Ele não interage, ele é muito quieto, ele não sei o que, mas a gente não tem diagnóstico, vamos atrás de novo. E aí a gente foi com esse neuro, ele fez alguns testes de cara assim, ele falou, não é um diagnóstico fácil para ele. Se ele for autista, é o de nível 1 de suporte, porque ele atende, ele conversa, ele olha no olho e todos aqueles sintomas que eu falei para vocês de 1 ano, fazer flap com a mão, não atender pelo nome, não olhar no olho, ficar ficcionado com rodinha, não saber brincar funcionalmente, tudo isso passou. Passou, gente, assim, ó. Em, em, em 1 mês, 2 meses, esse menino parou com tudo isso. Parou completamente. Completamente. Ele ficava assim antes, quando ele tinha, né, quando a gente começou a desconfiar, ele virava a bicicleta dele e ficava assim, ó, horas rodando a roda, assim, ó. Se deixasse, ele ia ficar a tarde inteira rodando a roda da bicicleta. Era muito sério, sabe? Ele não atendia o nome, parecia que ele era surdo. A gente, Léo, 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 Léo. Ele não olhava pro lado. Porque mesmo a criança que ainda não associou o nome dela, ela pelo menos olha pro lado. Tipo, o que, que você tá chamando quem, né? Não, ele não dava tchau, não, nada. Não mandava beijinho, nada. Passou uns 2 meses, sumiu tudo isso, sumiu. 1 mês sumiu os principais, depois sumiu tudo. Só que ainda tinha um problema social muito grande, né? E aí a gente fez um teste que se chama. Ai, não lembro agora o teste, mas a gente conseguiu passar nesse neuro. Então, por que, que eu tô contando tudo isso? Porque o tempo todo demorou muito tempo, né? Eu não devia estar contando tanto detalhe, mas demorou muito tempo e eu ficava assim, gente, será que esse preto velho não se equivocou? Porque assim, tudo leva a crer que ele sim é autista. As professoras falam, pelo menos nível 1, sabe? A gente levava pra brincar com outras crianças, ele não conseguia brincar com outras crianças, ele não se interessava. Tudo leva a crer que ele é autista, né? Então, assim, eu acho que ele se equivocou, eu acho que ele é sim. E aí a gente fez um teste em 2024 com esse médico, a gente começou a passar com ele em 23 e 24, ele falou, ó, vou passar todos os testes possíveis. E tem um teste que tem uma pontuação. E aí esse teste é caríssimo, gente, R$ 5.000. Assim, para os meus padrões é bem caro. E aí a gente fez esse teste, né? Raspou ali né, o dinheiro já. É um teste que você fica uns 2 meses passando com uma neuropedi... Não, com uma psicopedagoga.
E aí ela vai fazendo vários, vai acompanhando ele, é como se fosse uma terapia, mas na verdade é tipo um exame. Mas tem vários, 2 vezes na semana ela vai aplicando testes nele. E no final ela emite um relatório lá com a pontuação. E ele pontuou muito abaixo do nível mínimo para ser considerado o autismo de nível 1. Aí eu até falei pra ela, mas como assim? Ela falou assim, não, o que ele parece é, ele tem alguns sintomas de TDAH, porque ele é muito agitado, assim, ele não consegue prestar atenção. Ela falou, ele não consegue parar para prestar atenção nas pessoas. Mas, pelo protocolo, a gente não pode dar diagnóstico de TDAH com menos de 6 anos, não é muito ético, porque isso pode ser uma fase da criança. Autismo não, autismo se dá com diagnóstico em qualquer momento. Mas TDAH não. Ela falou, então quando ele tiver 6 anos, você observa esses. Aí ela falou quais comportamentos que caracterizam, né? E ali pontuou muito abaixo, a gente voltou no médico, a gente fez um exame neuro também nele que você tem que fazer dormindo, também super complicado o exame. E aí o médico falou, você descarte isso, ele não é autista, assim, descarta. Ele falou, eu sou especialista, eu atendo crianças e dou diagnósticos todos os dias. Ele não é, descarta isso. Foi uma questão da pandemia, muitas crianças receberam diagnóstico naquela época e hoje elas não apresentam uma característica autista, outros sim, com certeza, mas muitos não, porque de fato crianças que estavam no período, não que nasceram na pandemia, mas que estavam começando a socializar na pandemia, ou seja, o Léo começou quando ele fez 1 ano, começou a pandemia. Então é o momento que a criança vai pra rua, que a criança vai encontrar outras crianças, que vai brincar. Ele não tem irmãos, não tem primos, então assim, né, primos próximos não tinha. Então ficou esse negócio. E aí hoje, né, a gente colocou ele na terapia de novo, mas porque ele tem uma fobia com barulho. Um outro ponto também, que era barulho, ele não conseguia ouvir barulho. Hoje a gente descobriu que na primeira escola eles faziam, né, os aniversariantes do mês, e aí tinham parabéns. E aí, o Léo, aconteceu alguma coisa que a gente não sabe o que era, ele só tinha 3 anos, ele não lembra. Mas a gente, investigando com a psicóloga, tá, ela falou assim que acontecia alguma coisa que ele não gostava de ficar lá na mesa cantando parabéns e ele era forçado. Ela conseguiu tirar um pouco isso dele. Não falou com detalhes, mas ela conseguiu entender isso. E aí ele pegou trauma de parabéns. Então, assim, ele tem um trauma terrível de cantar parabéns batendo palma. E aí o médico falou, ele não tem problema com barulho, ele fica ouvindo barulho de festa, de som alto, de moto, de tal, é só o parabéns. Então a gente voltou pra terapia para tratar essa questão do parabéns dele, né? Mas, gente, zero. Aí o médico falou, a gente voltou no pediatra esses dias, ele falou assim, ó, você esquece, não tem, é zero. Falou, nem leve, a pontuação dele é muito abaixo do mínimo pra gente considerar uma segunda revisão para autismo. Então ele não tem nenhum. Assim, ele é super interativo, ele interage, ele conversa, ele olha no olho, ele não anda na ponta do pé, ele tem uma capacidade de fazer amizades, ele tem amigos na escola. Aí a professora falou, não, Ju, ele não é mais não, ele já tá de boa, tem os amiguinhos dele, faz judô, faz aula de teatro, tudo, tipo, tem os amigos dele, que a gente sai com as famílias para se encontrar. E aí hoje, ele com 6 anos, eu falo, o preto velho tava certo, não era não. E eu duvidei até 2 anos atrás. Então, assim, gente, por isso que eu falo, me desculpem, religiosos, inflexíveis, mas eu tenho licença poética para falar dos pretos velhos. Porque a nossa história é muito intensa, é de longa data, e esse em específico, ele tá comigo há muito tempo. E ele honrou com a palavra dele. Ele olhou pra mim e falou assim: a gente vai se encontrar de novo. A gente se encontrou. E eu não sei o que eu pedi pra ele, mas eu acho que eu pedi algo relacionado a isso. Enfim, é isso, gente. É uma história pra mim muito sensível. Foi a experiência espiritual mais intensa que eu já tive na minha vida. Resumindo, contando assim pra vocês, não parece uma coisa tão incrível, mas pra mim foi uma experiência mística, assim, ó. Em casa, eu tava acordada, eu senti aquela energia, assim, como se alguém tivesse me dando um abraço, cheio de energia. Aquilo foi um abraço, sabe? Eu falo que foi um passe, mas se foi um passe através de um abraço. E ali nesses momentos que eu falo, não tem como eu duvidar da espiritualidade. Não tem como eu ser esquizofrênica. Então eu sou uma esquizofrenia transcendente, né? Porque assim,
eles curam, sabe, gente? Eu não tô falando que o autismo é uma doença, eu não tô falando que ele curou meu filho, mas ele me curou pra lidar com o que eu tinha que lidar. E eu lidei com tanta naturalidade que depois eu falei, se eu, e aí quando o Léo falou a primeira vez mamãe, quando ele começou a falar, eu falei, tá, Deus, tá perfeito, assim, ó. Se ele for uma criança mais tímida, se ele for uma criança que, sabe, eu já amo ele. Pra mim ele é perfeito como ele é. Então, assim, eu não preciso de nada além disso, assim. Um diagnóstico é importante para você poder até ter, né, ir atrás dos direitos dele, caso ele fosse. Na empresa que eu trabalho, eles dão um subsídio financeiro se você tem filhos autistas ou com alguma deficiência, você ganha um dinheiro adicional de salário. Então, né, seria bom. Se fosse, é bom você ter o diagnóstico para poder ir atrás dos direitos. Mas assim, tirando isso, pra mim tava perfeito, assim, ó. Ele curou o problema que seria pra mim, pra mim deixou de ser um problema. Juro pra vocês, não tô romantizando. Eu sei que tem famílias que sofrem demais com crianças que têm um autismo de nível 3 de suporte, né? Autismo severos. Eu sei que sofre muito. Mas eu tô falando da minha experiência. E a minha experiência não chegou a esse ponto. Mas o que eu digo pra vocês é que eu sempre fiquei muito em paz com isso, muito em paz. O meu momento de desespero foi aquele primeiro, foi na volta da consulta. E o preto velho me curou daquilo, sabe? Ele falou assim: olha, tá tudo bem, seu filho é um espírito imortal, é uma experiência. E você sabia de tudo isso, vive isso. Eu tô com você, você dá conta, você e seu marido dão conta. Tenta ser o mais leve possível, vai dar tudo certo. E deu, gente. Hoje meu filho é minha luz, assim, ó. Ele é uma criança incrível. Ó. Toda mãe fala isso, né? Mas assim, nossa senhora, meu menino abençoado demais, assim, é zero trabalho. Esse menino é zero trabalho. Não me dá trabalho nenhum. Ele é meu companheirinho. Ele fica contando os sonhos que ele tem comigo, pra mim. Mamãe, hoje eu sonhei com isso, isso e isso. Mamãe, eu te vi não sei aonde. A escola dele, todo mundo adora ele, que ele é um amor, assim. Ele é tão doce, ele é um amor, assim. Então, pra mim, seja lá o que esse preto velho fez, assim, eu sou eternamente grata. Então, gente, se você tá precisando de cura, se você tá precisando de acalento, se você tá precisando de tirar mágoas, perdoar, se perdoar também, procure essa energia, porque eles são ímpares, assim, nisso. Não existe energia mais perfeita do que a de um preto velho, além da sabedoria, eles são muito sábios. Eles não são de tagarelar, eles falam que, sabe, certeiro ali pra você. É, são incríveis, assim. Quem tem a oportunidade de ter um conselho, de receber um conselho de um preto velho, olha, agradeça, 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 porque. E ouça, agradeça e ouça o que esses caras estão falando, porque se tem uma coisa que eles são, é sábios. Cacau falou, eu falo muito isso, só aprendemos quando aplicamos na nossa vida. Eu também, eu tento o máximo, assim, senão não faz sentido, sabe? Estudar, ficar fazendo, cultuando, não faz sentido. E quando chega a hora H, você, se desespera. Lógico, a gente tem direito de se desesperar, mas tem que ter uma pausa, tá bom? Mas e agora? A adulta sou eu da situação, sabe? No meu caso. E aí você tem que começar a acreditar nas coisas que você prega, né, gente? Que você fala acreditar. Então, assim, tá, eu sou espiritualista. Eu acredito que não existe acasos. Eu acredito que, porra, se eu tenho um filho, ele veio de mim, é porque a gente já tinha uns combinados aqui. Então, assim, se ele tiver alguma deficiência, se ele tiver alguma condição especial, eu também já sabia disso. Então, assim, vamos lá, vamos lidar. Gente, assim, ó, eu não tô falando que toda a situação vai ser como a minha, mas isso muda tudo. Muda tudo. Quando você se coloca, sabe, assim, ó, tá, vamos lá, eu já sabia disso, isso, vamos ver o que dá pra fazer. Eu tenho suporte, ele tá vindo comigo, não é à toa, então eu dou conta, eu preciso dar conta, me comprometi, eu não tô só, eu tenho meus guias, eu tenho meus mentores, ele também tem os dele. E aí as coisas vão. E foi indo, gente. Foi indo. Foi muito difícil, como eu falei. Escola não quis mais ele. Toda hora era bilhete da escola. Ah, ele não tá não sei o quê. Ah, ele tinha crises homéricas nessa primeira escola. Ele chegava da escola. E a professora, não, ele fica quieto na escola, ele fica quieto, não chora nem nada. Chegava em casa, esse menino chorava 2 horas seguidas. Ele não queria abraço, mas se eu soltasse ele, ele queria abraço. Era uma clássica crise autista, assim, que eu acompanho vários, na época eu estudei tanto sobre isso.
Eu acompanho até hoje várias famílias que têm crianças autistas e a gente vê as crises eram iguaizinhas, assim, ó. Chora, 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 você fica desesperada, você não sabe o que fazer, essa criança não quer nada. E, enfim, e aí eu fui, sabe, trabalhando na mente, eu fui, vamos lá, o que que precisa agora? Terapia, vamos botar, ai, muito caro, vamos trabalhar o dobro, vamos procurar um emprego que paga mais, vamos então procurar um outro terapeuta, esse aqui não tá ajudando, vamos procurar outro, e fazendo, 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 e meu marido, né? E, gente, ó, não quero, eu sei que tem alguém falou que tem um filho autista também, eu não tô falando aqui que, ai, meu filho, ele era autista e se curou porque eu rezei, porque quem não reza, que não tem fé, que ele não tem nada a ver. Ele não era, né? O que eu encaro hoje, ele não era. Só que ele tinha, o que os médicos falam que tem pouca abordagem tem crianças que nascem com, tem até um nome, que nascem com, tipo, uma predisposição. Quando você intervém cedo, essa predisposição pode recuar, sabe? Pode não desenvolver. É, pode ser isso que aconteceu com ele, porque quando eu falei com esse último neuro, foi isso, eu falei, ele tinha todos os. As duas únicas coisas que ele não tinha era, ele nunca andou na ponta dos pés e ele nunca teve problema no sono. Ele sempre dormiu muito bem. Mas não é todo autista que dorme mal, e não é todo autista que anda na ponta dos pés. Então, assim, no o restante das coisas, todos os estereotipias, né, que chamam. E ele falou, ele me contou isso, que existe, não existe na literatura, não existe nada muito concreto falando sobre isso, mas ele falou que sim, os neuros trabalham com essa hipótese de que existem crianças com predisposição, né, para várias, para vários espectros, né, e doenças também, crianças, pessoas, né. E se você intervém cedo, pode ser que aquela predisposição recue ou não se manifeste, né. Então não é que ele foi curado, não vejo isso. Tanto que o próprio Preto Velho, ele falou, ele não é autista, né? Vocês lembram que eu falei? Eu duvidei muitas vezes, que eu falei, gente, eu acho que ele se confundiu, acho que é e tal. No final ele tava certo, não era? Então nunca foi. Alice, Ju, você acha que seria legal preparar uma mesa com café e bolo de milho para convidar os pretos velhos? Gostaria de pedir ajuda para os pretos velhos com essa mesa posta. Ô Alice, faz o que seu coração pedir. Se você tem vontade de fazer essa mesa posta, faz o que seu coração pedir. Mas lembre-se da energia deles, eles são seres simples. Eles trabalham na simplicidade. Então, você fazer uma mesa posta com uma louça bonita é legal, né? É uma é uma homenagem que você faz para eles. Mas talvez eles apreciem mais uma coisa mais simples. Mas se seu coração tá com vontade de fazer isso, então faça, que é muito mais importante você fazer o que seu coração tá pedindo do que o que eu estou te falando, né? Porque a gente tem que ouvir nossa intuição. Eu gosto de compartilhar essas coisas com vocês para vocês verem que a espiritualidade, gente, ela trabalha na sutileza, né? E, inclusive, nesse livro que eu tô lendo, fala muito isso, né? O pai Joaquim, que é o, tipo, mentor do pai Barnabé. Como que é Barnabé que eu falei pra vocês? Eu sou muito esquecida. É, do pai Barnabé. Quem tá relatando a história é o pai Barnabé. Mas quem foi o mentor dele foi o pai Joaquim. Os dois estiveram encarnados durante o período de escravidão. Então o pai Joaquim é tipo high level, assim, né? E aí ele falava. Ele ensinou tudo que ele sabia da espiritualidade pro Barnabé. E ele falava de um jeito, ele mostrava que a espiritualidade, gente, é sutil, o contato que ele tinha com os orixás, é energia, é intuição. Ele falava, como que eu. Aí o Barnabé falava assim, pai Joaquim, mas como que eu curo? Né? O que eu preciso ouvir? Eles falam, ele não vai falar, eles vão direcionar suas mãos, você tem que ouvir sua intuição. Eu achei isso tão legal nesse livro, porque cai por terra muitas coisas que a gente vê aqui nessa rede. As pessoas para vender para pagar de bruxão, bruxona, médium, poderoso de Aruanda, eles ficam falando que o espírito tá aqui na frente deles, estão tirando as cartas, o espírito tá sentado aqui. Ela é uma vagabunda mesmo, tá atraindo ela mesmo. E não é assim que acontece, gente. Não é assim, não é. É porque quem cuida de mim é o Exu, não mexe comigo que ele vai lá te dar uma coça. Ele não vai fazer isso, o Exu não vai te dar coça nenhuma. O Exu tá com você para trabalhar com você, não é para servir de cão de guarda, tá? O preto velho também não vai ficar curando a sua ressaca,
porque você tá bebendo lá a noite inteira, ele vai vir. Não é assim que funciona. Então, assim, aqui nesse livro, e as experiências que eu tive com ele, são coisas sutis. Você sente, você vive, você tem que estar aberta, você tem que pedir, você tem que ter merecimento também, de certa forma, né? Então, eu não tava pedindo. As ajudas que eu tive de preto velho não foi ajuda pra. Ai, porque eu tô me sentindo muito feia, me faça bonita, Afrodite. Não, entendeu? Foi tipo, eu preciso me sentir firme para cuidar do meu filho, que pode ter, tudo indica que tem uma condição, que, né, que tá num espectro, que precisa de cuidados especiais. Eu preciso de ajuda para ficar, ter saúde para não sucumbir, eu preciso ser firme, me ajuda. Você entende que são coisas muito estruturais, eu tô pedindo ajuda para conseguir me manter aqui no meu plano meu plano encarnatório. É para isso que eles estão ali ajudando a gente. Então é sutil, sabe? A energia da espiritualidade não vem trabalhar com a gente dessa forma incisiva, sabe? Essa forma entrona que muita gente prega aqui. Como se fosse as entidades. Tem 7 entidades aqui atrás pronta para eles estalar os dedos e fazer a vontade. Isso não existe, não. É um desrespeito tremendo tratar a entidade dessa forma, né? Eles são seres que vivem, têm uma vida inteira, vida assim, né? Eles têm muitas funções e tarefas e coisas que eles fazem, além de ficar cuidando de encarnado trambiqueiro, encarnado briguento, que arranja briga com Deus e o mundo, que fica caçando confusão, que fica em bar e se enche de egum e depois fica pedindo. Eles não é assim. Isso não ensina. O tempo todo, se você vai no terreiro, eles vão explicar e falar, você tem que aplicar aqui as coisas. Eu não vou ficar resolvendo, limpando a tua bagunça. Eu vou te ensinar a limpar e você tem que limpar. Eu não vou ficar aqui, você faz a bagunça, eu venho limpa e você, ufa, tá me sentindo levinha. Aí amanhã você suja de novo, ele vem limpar a tua faxineira astral. O Exu é o cão de guarda, o caboclo é a faxineira astral, o preto velho é a mãezinha que cuida de você quando você tá lá todo ferrado, que não come direito, bebe um monte. Não é, gente. Então, esses seres, eles trabalham de uma forma muito mais estrutural. Se a gente sabe essa forma como eles trabalham, as coisas vão ficando. Aí sim. Aí você se beneficia, não porque ele, ai, você é merecedora no sentido de, ai, você é boazinha, então eu vou te ajudar. Não é isso. É no sentido, olha, então você entendeu onde que eu trabalho, como eu trabalho. Se você entender como eu trabalho, eu consigo te ajudar. Agora, se você achar que eu sou teu cão de guarda, que eu sou teu enfermeiro particular, aí não vai funcionar, porque não é assim que eu trabalho, tá? É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da live. Pra mim foi muito legal esse dia especial da consciência negra. Não nos esqueçamos nunca disso. E aí, trazendo um pouco para a questão social, o Brasil tem uma dívida imensa, tá? Com os negros, com os escravizados. E, mas escravizados há 134 anos, que o Dan colocou aqui. Não, Matheus colocou há 134 anos que foi. Já passou. Não, gente, a família deles estão aqui, que são as nossas famílias, que são aqueles que foram, que são famílias e descendentes de senhores de engenho que têm muito mais privilégio e sempre vai ter, né? Então a gente tem que ter a nossa consciência de parar com esse discurso de meritocracia, de se você se esforçar, você consegue, acorde, para, sabe? A gente tem que se ajudar, né? Vamos usar essa energia de preto velho, lembrar deles para isso, sabe? Se espelhar nisso. Nós somos todos uma família única. A gente já teve em muitos lados. Hoje eu tô nesse lado aqui, eu já posso ter estado em outro lado, fazendo outras coisas. Então, se todo mundo se ajuda, se todo mundo tem consciência, se todo mundo faz a sua parte, o planeta cresce junto e todo mundo cresce junto. Todo mundo quer viver num lugar melhor e agradável, seguro, justo, né? Todo mundo quer viver, pelo menos a maioria. Então a gente tem que fazer a nossa parte, não é mesmo? E começar aqui pelo reconhecimento dos nossos pontos fracos. Mas seguimos adiante, né? Uma hora a gente tá aprendendo um pouquinho, mas a gente aprende, tenho certeza. É isso, gente. Beijo, gente. Boa noite pra vocês.